graça maravilhosa de Cristo, nosso Senhor, continue reinando em cada coração aqui nessa manhã. Vamos orar, irmãos, para iniciarmos então esse tempo de meditação na Palavra de Deus. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo. É realmente maravilhoso, emocionante, algo que realmente enche o nosso coração, faz transbordar nosso coração de alegria, nos emociona e sabemos, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, imaginamos, e certamente, Senhor Deus, haveremos de ver muito ainda daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. E por isso, Pai querido, aceita a nossa gratidão, aceita a nossa adoração, nosso louvor, porque só o Senhor é digno de toda adoração e louvor, Senhor. Obrigado, Deus bendito, por esse tempo que podemos nos reunir para poder cultuar o Senhor e expressar a nossa adoração a Ti, Senhor. E nesse momento, Pai, que nós vamos estar refletindo, meditando na Tua Palavra, nós dependemos do Senhor e por isso, Pai bendito, nos ajude a transmiti-la com fidelidade e com clareza para que todos possam compreender, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Mateus. Nós vamos iniciar aqui no capítulo 7. Capítulo 7 de Mateus, versículos 21 a 23, texto conhecido. Mas é apenas introdutório para introduzir e diz assim a palavra de Deus. Versículo 21 a 23. Todos encontraram? Então vamos lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gostaria que os irmãos gravassem essa última parte aqui do texto. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Praticar a iniquidade, a continuidade da iniquidade, tá bom? Então, por favor, pensem, lembrem disso aí. Mas, na verdade, irmãos, esse texto aqui, apenas para mais para frente, eu poder fazer um paralelo a respeito do que eu, de fato, quero falar com os irmãos. E nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas parábolas de Jesus aqui no livro de Mateus, né? Então, a partir do capítulo 21 de Mateus, eu lembro que eu já preguei algumas vezes sobre esse texto aqui, falando a respeito desse assunto, mas é algo que tem sido, sabe, contínuo, né? A minha reflexão, meu pensamento, ouvindo as mensagens que a gente ouviu, mudança drástica no comportamento de Jesus. Nós olhamos o comecinho de Mateus, vindo o ministério de Jesus, a deixar vir as minhas criancinhas, e toda aquela maneira tão, né, carinhosa de Jesus, a maneira com que ele tratava as coisas, mas a partir do capítulo 21, da entrada triunfal dele em Jerusalém, e quando ali então o povo aclamando ele como Messias, reconheceram que ele era o Messias, né? Bendito o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Pois bem, irmãos, e Jesus então entra em Jerusalém, mas quando ele entra em Jerusalém, ele faz alguma coisa que o povo não esperava, porque a expectativa do povo era que o Messias, quando viesse, todo mundo já sabe isso aí, viesse para realmente pôr um fim sobre o domínio romano, sobre Israel. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, ao invés de confrontar os romanos, ele vai para confrontar os líderes judeus. Ele vai para o templo, e lá no templo, ele então expulsa aquelas pessoas que estavam lá usando o templo para tantas coisas ilícitas, coisas erradas, os animais sendo vendidos com preço exorbitante, pessoas fazendo coisas horríveis ali. Jesus então limpa aquilo ali, é chicote para cá e bate para lá, e ali então, a partir daquele momento começa então os problemas, a confrontação, né? A partir daquele momento
os fariseus, os líderes, né, os sacerdotes, então começa então um complô de verdade para tirar a vida de Jesus. A partir daquele momento, Jesus então uma mudança drástica na vida, no comportamento de Jesus. Sabe, irmãos, uma coisa importante mesmo é que há anos atrás nós podíamos ver a diferença, podemos perceber a diferença. Hoje existe um problema muito grave que a igreja está enfrentando, mas gravíssimo mesmo. Hoje a situação é diferente, nós temos que contextualizar. Irmãos, a Bíblia não mudou, não vai mudar, jamais vai mudar. Aquilo que era princípio há 2000 anos atrás, continua sendo o mesmo princípio, continua sendo a mesma coisa. Aquilo que era pecado há 40 anos atrás, continua sendo pecado hoje, apesar de ser natural, com naturalidade, as pessoas praticando. Então, na verdade, o que nós podemos perceber é que, a partir do capítulo 21, Jesus muda e ele mostra, a partir do capítulo 22, que eu quero falar sobre essa parábola aqui do capítulo 22, ele mostra, irmãos, na sua mensagem, a urgência, um sentimento de urgência que ele tinha. Para as pessoas compreender, entender o momento que estavam vivendo. E para nós, então, a palavra de Deus nas nossas mãos, essa urgência continua. O sentimento de urgência continua, e Jesus então começa a ensinar aos seus discípulos, mostrar realmente a importância. E ali no capítulo 22, ele começa com a parábola em que o homem, abre lá no capítulo 22 de Mateus, no capítulo 22 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 13, ele diz assim: no reino dos céus é semelhante ao certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Um rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. O rei, começando aqui, o rei celebrou as bodas, o casamento do seu filho. Ele enviou os seus servos dizendo para os convidados, para que eles viessem para as bodas. Mas eles não quiseram vir. Então, convite. Os convidados, a rejeição. Então, guardem bem, irmãos. Depois enviou seus servos dizendo aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado e os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outro apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele desceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Pois bem, irmãos, aqui alguma coisa importante que nós precisamos perceber aqui. Primeiro, houve um convite. Houve a aceitação desse convite. Mas tinha uma coisa também importante, que eram as vestes necessárias para poder participar, para estar presente naquelas núpcias. Então pense bem, o convite é o que acontece, né? A igreja pregando, falando, e os 4 cantos do mundo, falando para todo lugar. O convite, muitas pessoas aceitando o convite, de fato aceitando o convite. Mas lá nas bodas, o Senhor chega e percebe que havia uma coisa importante. Era necessário para participar das bodas ter as vestes corretas. As vestes corretas. Pois bem, irmãos, pensando nisso aí, né? E eu queria não me ater muito para não tomar muito tempo. Mas, na verdade, a palavra de Deus nos fala, irmãos, das vestes brancas. E nós encontramos isso em Apocalipse. No capítulo 7, no capítulo 19, nós vamos encontrar o que significa, o que é as vestes brancas. Em primeiro lugar, né, a necessidade, de fato, para que você
permaneça nas bodas, permaneça de verdade naquele momento tão especial que nós aguardamos e esperamos de verdade, é que não apenas você tenha aceitado o convite, você está participando, está junto, mas você esteja preparado para isso aí. E o que a Bíblia nos mostra aqui, vestes brancas. Por que que as vestes têm que ser brancas, irmãos? Eu lembro uma vez, estava pregando para os irmãos aqui, eu lembrei que lá no passado, lá quando os sacerdotes faziam sacrifícios, então as pessoas que levavam, que tinham posses, levavam seus animais para serem sacrificados, todo aquele ritual que os irmãos conhecem, na palavra de Deus mostra para a gente. Mas tinha algumas pessoas que não tinham posse, não tinham como fazê-lo. Então o que eles faziam? Eles levavam uma roupa branca, umas vestes brancas e ficavam perto, em volta assim do lugar que era feito o sacrifício, e naquele momento que o sacerdote cortava o pescoço do animal que ia ser sacrificado, ele girava esse animal, ele virava esse animal, era assim que era feito. E aí então, o que acontecia? É que aquele sangue aspergido voava para o lado e as pessoas estavam encostadas na cerca, e depois que o sacrifício era feito, eles olhavam nas suas vestes para ver se havia respingos de sangue. E quando então as suas vestes eles olhavam e viam que havia um respingo de sangue, eles entendiam que Deus também tinha aceito os sacrifícios dele. E foi assim então com Simeão, o sirineu, né, quando ele chega na sua casa, o seu filho Rufo, que depois se tornou um discípulo de Paulo, chega na sua casa, ele entende, né, quando ele ajuda Jesus, lembrando só um detalhezinho aqui, para não perder o raciocínio, é que quando os filhos primogênitos, né, os primogênitos dos judeus, eles nasciam, eles eram preparados para ir para a escola rabínica. E lá então, depois de terem feito tudo o que era necessário, eles eram testados. E aqueles que passavam, que eram aprovados, eles recebiam do sacerdote a mão nos ombros assim. E aqueles que não eram aprovados, recebiam um aperto de mão. Isso eu estou falando para você com formação do próprio judeu. Então, aí a continuidade no ensino da sua família. Mas quando ele colocado a mão nos seus ombros, ele tinha compreendido que ali, a partir daquele momento, ele estava sendo aprovado para continuar a transmitir o ensino, o judaísmo para a sua família. E aí, então, lembra-se que Simeão foi pego lá para ajudar Jesus. Lembra na sua vida cruz? Lembram, né? E aí, então, quando chegou naquele momento lá, que eles falam da pedra que Jesus abaixou-se, caiu, Simeão o ajudou. Quando Jesus levantou, Jesus colocou a mão no seu ombro. E quando então ele chega em casa, e o Rufo tinha sido reprovado na escola rabínica, ele chega lá e eles conversam a respeito. E aí então o Rufo, deixa eu ver essas roupas. E Simeão mostra aquela roupa para ele. E vê as mãos de Jesus no seu ombro. E eles compreendem que eles tinham sido reprovados pelos homens, mas tinham sido aprovados por Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Mas aqui é o contrário, irmãos. As vestes brancas, por que brancas? Porque qualquer manchinha, qualquer coisinha, fica visível, aparente. E Jesus, então, através dessa parábola, está ensinando a necessidade de ter essas vestes brancas, porque no decorrer da vida, irmãos, nós não somos ainda exatamente como Jesus, nós pecamos, falhamos, erramos, mas quando olhamos para as vestes e percebemos que há manchinha nessas vestes, o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de limparmos, lavarmos, e essas vestes brancas, irmãos, essa sujeira que só é possível ser aquele povo lá, aqueles convidados não aceitaram convites, abriu-se uma porta enorme para todos nós. O Evangelho, irmãos, a palavra de Deus saiu de lá naquele dia e chegou no Brasil, chegou em São Paulo, Campinas, na nossa casa, e hoje estamos pregando essa mensagem. E temos ouvido essa mensagem. Os convidados eram indignos. E o rei então fala, vai, e chama a todos. Chamou eu, chamou você, chamou nós estamos aqui. E chamou a todos aqueles que a Bíblia fala, os que estão longe, perto, e todos quanto Deus chamar. É maravilhoso, irmãos, quando nós vemos isso aí. Tudo isso, apenas um resumo, irmãos, nós podemos encontrar nessa parábola.
eram indignos. Mas basta só o convite? Não. Basta atender o convite só? Não. Basta ir lá para o casamento? Não. Precisa também estar vestido com as vestes de núpcias, estar vestido com as vestes brancas, limpa, pura, como Jesus está ensinando aqui. Apocalipse nos mostra isso. Mas também essas vestes não pode ser qualquer tecido. Tem que ser um tecido fino. E a Bíblia nos fala, Apocalipse 19, que tem que ser de linho fino. Por que o linho fino? Porque é um pano superior, é um pano melhor, é o pano que existia de melhor naquele tempo lá. O linho fino, que significa fugiu até aqui. Bom, irmãos, fugiu a palavra, mas vou dizer para os irmãos, as obras dos crentes, as obras dos servos de Deus. O linho fino representa as obras de justiça dos filhos de Deus. Aquilo que você está fazendo, a maneira com que você está vivendo para Deus, a maneira com que você está andando para Deus. E a urgência era, olha, coloque a roupa certa, coloque as vestes brancas, para que você possa cada dia, cada instante da sua vida, você contemplar as suas vestes e ver se ali não há uma manchinha que realmente vai impedir sua comunhão com Deus, vai impedir sua comunhão com a igreja. Portanto, cada vez que você encontra alguma coisa na sua vida, deixa o Espírito Santo trabalhar, irmãos, nos convencendo do pecado, nos trazendo de volta à realidade, nos arrependermos, levarmos ao arrependimento, nos levarmos realmente, irmãos, a nos colocar na presença de Deus. Senhor, limpa-nos, purifica-me, Senhor. É isso. A necessidade de cada um de nós, irmãos, vestirmos as vestes que Jesus nos ensina aqui. As vestes brancas. As vestes de linho fino que Jesus nos ensina. Mas, pois bem, irmãos, nós chegamos no capítulo 23, capítulo 24, o sermão aqui, né? E chegamos no capítulo 25. E no capítulo 25, irmãos, nós encontramos uma outra parábola que, de verdade, irmãos, eu creio que seja uma das mais importantes, talvez uma mais importante para o momento que nós estamos vivendo. No capítulo 25, nós encontramos uma parábola, abram lá, por favor. Preciso andar um pouco rápido, infelizmente, mas olha só. Capítulo 25 diz assim: então o reino dos céus, lembre-se, irmãos, que todas as vezes nós encontramos aqui, essas parábolas aqui sempre inicia com o reino do céu, fazer a comparação. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois bem, irmãos, esse texto aqui é algo que realmente chama-nos muito a atenção mesmo, porque ele fala das 10 virgens. E eu creio que não há dúvida de nós aqui, pelo menos para mim não, porque quem está esperando o noivo? Quem espera o noivo? Quem? A igreja. E, portanto, irmãos, não há dúvida que está falando a respeito da igreja. As virgens representam a igreja. Tá? E por isso, então, nós olhamos aqui a importância e ainda a continuidade da urgência a respeito do ensino de Jesus, as palavras como Jesus está proferindo aqui. E então, ele mostra para a gente que entre essas 10 virgens dentro da igreja nominal, vamos dizer assim, da igreja, existe essa possibilidade aqui de terem pessoas realmente que vão ter as mesmas atitudes dessas que estão aqui, tanto de um lado como de outra.
E, portanto, irmãos, vamos pensar um pouquinho a respeito dessa parábola. O tema dela, não há dúvida também para mim, certamente para os irmãos, se tiver, pode me ajudar aqui. O tema dessa parábola é as bodas. As bodas do Cordeiro com a sua igreja. O casamento das bodas do Cordeiro, eu creio que todos nós queremos participar dessas bodas. Todos nós, aqui não há exceção. Né? Queremos participar então dessas bodas do Cordeiro. Então, irmãos, de fato, ela é muito importante mesmo. Agora, uma outra pergunta para a gente poder pensar a respeito de quem Jesus está falando. Portanto, quando ele está falando que são 10 virgens, não há dúvida. Quem tem certeza, né, ou tem dúvida que de fato está se referindo à igreja? Eu creio também, irmãos, que não há dúvidas quanto a isso aí também. E eu digo também amém. Virgem nas Escrituras, irmãos, é o tipo do que foi purificado, puro. Agora temos que olhar para o que Jesus está dizendo, que há virgens. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Ele chamou, na parábola, no começo ele chamou de 10 virgens. E quando ele fala das virgens, nós podemos ver no final da parábola que Jesus está falando que há virgens que vão ficar de fora. Percebem? Há virgens que vão ficar de fora. Jesus está dizendo isso aí, né? Qual a diferença que existia entre as virgens? 5 delas, ele chama de prudentes, e 5 loucas. Qual é a diferença que existia entre as 5 e 5? A diferença é que 5 delas levaram o suprimento de azeite. E as 5 loucas não levaram, foram apenas com suas lâmpadas. E quando a Bíblia nos fala a respeito do azeite, não há dúvida, irmãos, tanto no Velho como no Novo Testamento, não há confusão, Deus não é Deus de confusão. Todas as vezes que a Bíblia fala do azeite, está se referindo ao Espírito Santo. Referindo-se ao Espírito Santo. A única diferença entre elas, então, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso aí. Como está a sua vasilha? Aliás, uma pergunta melhor ainda. Você tem levado consigo a sua vasilha de azeite? Você tem, nós temos, eu nos colocando junto, essa vasilha. Esse vasilha que nos provê de suprimento desse azeite. Portanto, Jesus está falando aqui a respeito disso aí. O azeite, irmãos, a falta desse azeite é o que deixou 5 delas fora. Portanto, o azeite se tornou algo fundamental de verdade mesmo. E esse azeite, então, é de verdade a respeito do Espírito Santo o assunto. Pois bem, irmãos, sabemos que o tema é o casamento, quem vai ficar fora, quem vai entrar, quem Jesus está se referindo à igreja, que uns participam, outros ficam de fora, que há diferença entre um e outro, entre quem leva e quem não leva o azeite, e que esse azeite tem que haver. O que esse azeite tem que haver? Temos que parar um pouquinho, para pensar um pouquinho aqui, irmãos. Como a igreja muitas vezes tem errado quando fala do Espírito Santo para nós. Nós temos ouvido, olha, pensando um pouquinho aqui a respeito, me veio a calhar aqui, há 40 anos atrás, talvez, 30, 40, há muito tempo atrás, irmãos, a igreja vinha cometendo, a igreja, que eu estou dizendo, a igreja, né, vinha cometendo algumas falhas gritantes. E uma das falhas dela era amenizar ou dar uma maquiada na doutrina, com o único objetivo, não se parecer com aquilo que está vivendo aí fora, aí, quando se fala do Espírito Santo. Porque quando se fala do Espírito Santo aí fora, a única coisa que se preocupa é milagre, dom e outras coisas aí, né? E aí, falou do Espírito Santo, então fazia 30, 40, desde o começo do século XX, na verdade, começou esse trabalho dos pentecostais. E a igreja, então, começou a se, manipular, maquiar, diminuiu. Parou de ensinar, de pregar de verdade a respeito do Espírito Santo por causa disso. Uma pena. De verdade, uma pena. Porque, na verdade, o Espírito Santo não é só milagre, dons e cura. O Espírito Santo, irmãos, é muito mais que isso aí. É Ele. Ele que é o agente da obra de Deus. Ele que traz revelação. Ele que ilumina os nossos olhos. Ele que traz o conhecimento de Cristo. É Ele que é o Consolador. Ele dá poder para testemunhar. Ele que concede ao pecador que
que traz ao pecador, convence o pecador, Ele que dá os dons de verdade, Ele que realmente, irmãos, traz o Senhor, nosso Jesus Cristo, para dentro do nosso coração. Ele é tudo. Ele que faz tudo, é o Espírito Santo. E por que então passamos a vida lá no passado, aí, irmão, preocupado com o que estava acontecendo aí fora e deixamos de ensinar, mostrar a realidade do Espírito Santo? Quem é de fato o Espírito Santo? E agora nessa parábola aqui nós podemos perceber que ele é fundamental. Ele é fundamental. Nesta parábola, a manifestação do Espírito Santo, que ele está se referindo, é uma coisa extraordinária, irmãos. A obra que o Espírito Santo está realizando aqui, que Jesus está se referindo ao Espírito Santo aqui, é extraordinária a obra, quando nós paramos para pensar e refletir a respeito disso. O assunto é as bodas do Cordeiro, portanto, o Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo está realizando aqui, está relacionado com as bodas do Cordeiro. E que obra é essa que o Espírito Santo está realizando? Sabe, irmãos, a maioria aqui, tem muitos solteiros ainda, mas tem bastante casados aqui, não é isso? Tem bastante casados aqui. Sabe, amados, nos dias próximos do nosso casamento, a única coisa que se passava na nossa cabeça era o quê? Quem casou-se aí? Não se lembra? Eu lembro. Você não lembra mais? O que passava na nossa cabeça? Nossa cabeça era o casamento. Sabe, a noiva, estar com a noiva, andar com a noiva, reencontrar a noiva, vai para casa, mas vai com o pensamento na noiva, vê a hora de chegar o dia seguinte para voltar, para estar com a noiva pensando a mesma coisa, a única coisa que realmente importava era o noivo ou a noiva. Era o casamento. Era o que importava. Sabe, irmãos, a obra que Jesus se refere ao Espírito Santo, que ele está realizando aqui no coração da noiva, é realmente transformar o coração da noiva em noiva. Em noiva. É difícil entender isso aí, irmãos. Transformar o coração da noiva em noiva. O desejo de estar com o noivo, o desejo de querer o noivo, esperar o noivo, ficar na expectativa do noivo cada instante. Essa obra que Jesus diz que o Espírito Santo está realizando no coração da sua igreja. A expectativa, o desejo é ser noiva. Sabe, a única coisa que importa é a noiva, é o noivo. O único desejo do seu coração é estar com o noivo. A única coisa, expectativa que está pairando na sua vida é a volta, a chegada do noivo. Essa a obra que o Espírito Santo está realizando aqui nessa parábola, que Jesus está se referindo, é transformar o coração da noiva em noiva. E quando esse coração está sendo transformado, esse coração está se enchendo desse desejo, o Espírito Santo está se enchendo do Espírito Santo, está se enchendo do azeite, na expectativa da volta do noivo. No dia, podemos ver, irmãos, essa realidade aqui. Jesus está se referindo, né, dessa forma. E então podemos entender, irmãos, que era isso que ele realmente estava nos ensinando aqui nessa parábola. Só pensa no noivo, só pensa de verdade. Pois, queridos, eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos aqui, muito importante. É que nós encontramos na parábola 5 prudentes. E essas 5 prudentes, elas tinham uma vasilha. E nessa vasilha, elas tinham azeite. Elas estavam preparadas. O seu coração, de verdade, ansiava pelo noivo. Desejava pelo noivo. E nós olhamos que as 10 estavam juntas. Essa questão, elas estavam juntas. E o texto diz que elas dormiram, adormeceram juntas. E ainda continuando dizendo o assunto, o texto, é que elas acordaram com o mesmo grito. Elas estavam juntas, dormiram juntas e acordaram com o mesmo grito, o noivo está vindo. Mas a questão é que quando elas caíram na realidade, 5 perceberam que elas não tinham o azeite. E elas então perceberam que aquilo ali de fato era fundamental, que levaram elas ao desespero até. E disseram para as outras, dá-nos um pouco do seu azeite.
Mas a resposta foi não. Não, vai comprar de quem está vendendo. Vai comprar de quem está vendendo. E elas não tinham alternativa a não ser sair e buscar o azeite, mas o fato é que enquanto elas foram lá, é que a porta fechou. Sabe, irmãos, tem um ensino extraordinário aqui. Eu vou resumir para os irmãos. Teremos mais coisa para poder mencionar aqui. A diferença entre elas, um azeite com azeite e sem azeite, é verdade. O azeite mostra a obra que o Espírito Santo está realizando no coração das pessoas da igreja, transformando o seu coração para um coração de noiva. E alguém que deseja o novo, anseia pelo noivo, deseja de verdade o noivo. Mas podemos ver o resultado dessa diferença, simples. É simples, não tinham o azeite, mas sabe, irmãos, a Bíblia chama elas de virgens. A Bíblia chama elas de virgens. E, portanto, elas estavam no nosso meio, está no meio da igreja, está junto conosco, andando conosco, dormindo conosco, acordando conosco. E, no entanto, na volta de Jesus, uma surpresa. E qual surpresa? Não tinha o azeite. Não tinha o mais importante. Não tinha o coração transformado pela obra que o Espírito Santo está realizando na igreja. Não tinha seu coração, de fato, o coração de noiva. Isso significa que o seu coração, da sua vida, não era o mais importante, o noivo, não era o noivo mais importante. O que eles almejavam, e tem muita gente pensando desse jeito, porque o evangelho é que elas pensavam no céu. Elas estavam preocupadas com o céu. Eles estavam preocupados com aquilo que Jesus podia lhes dar de verdade, mas não com o que Jesus realmente era, o noivo. E, portanto, elas estavam preocupadas com a salvação apenas, e não com o noivo. Sabe, irmãos, quanta gente, pela própria palavra nos diz, não há temática de Jesus aqui, metade, eram 10, metade, estava preocupado unicamente com o céu. E não ir para o inferno, em ser salvo. Mas a obra que o Espírito Santo realiza na igreja é transformar o coração da igreja num coração de noiva. Portanto, irmãos, é momento de nós refletirmos de verdade. Não é... O assunto de verdade é para quem e o que nós estamos fazendo. Por que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo? Por que você está aqui nessa manhã? E para quem você está vivendo? Essa realidade, o pensamento que tem que vir no nosso mente, irmãos, para nós refletirmos de verdade. A parábola das virgens aqui no capítulo 25 de Mateus talvez seja a parábola mais importante para a igreja nesse finalzinho. Quando nós estamos próximos daquele momento tão especial, tão esperado, de encontrarmos com o noivo, encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Naquele momento que a trombeta vai soar, irmãos, que dia maravilhoso. Sabe, Cantares, quando ela dizia, ai, eu sou do meu Senhor, o meu Senhor é meu. E ela diz, ele colocou uma bandeira. Sabe, irmãos, a bandeira no passado, e às vezes talvez até hoje, quando um povo lá numa guerra vencia a guerra, ela colocava a bandeira do seu país ali para poder mostrar que dali para frente quem era o senhor, o dono daquele país, era aquela pessoa, aquela bandeira, aquela nacionalidade, aquele país que colocou aquela bandeira. A bandeira significava tomar posse de verdade, ser dono de verdade. A noiva lá em Cantares, ela disse que o Senhor dela colocou uma bandeira no seu coração. A bandeira, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Sabe, irmãos, nas guerras no passado, quando acontecia esse detalhe, a bandeira era colocada, sabe, e o resultado era muito sangue derramado. Era sangue derramado, muito sangue derramado. Quando havia a conquista, então, Jesus fez algo igual, mas um pouco diferente.
Porque o sangue derramado de verdade não foi aquela mansidão, mas foi no pé da cruz. O seu sangue, só o seu sangue foi derramado. E a pergunta é: Jesus colocou a bandeira no seu coração? Ele é o dono da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Eu sou do meu amado, sentado num desses bancos aí. Eu era menino, mas naquele dia eu entendi essa verdade. E Jesus colocou uma bandeira no meu coração. E eu sou dele, e ele é meu. O que Jesus é para você? Ele é o seu dono de verdade. Se olharmos, tirar uma radiografia do seu coração, você olhar para você mesmo, você pode dizer: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É verdade, irmãos. Jesus está dizendo aqui na sua palavra, no capítulo 25, ele diz com clareza que muitos de nós, irmãos, muitos de nós, só estamos andando junto com o povo de Deus porque estamos pensando no céu. Estarmos livres da ira vindoura, estarmos livres do inferno, mas o nosso coração nunca foi de Jesus de verdade. Nunca houve uma bandeira fincada no nosso coração. Não importa, irmãos, se estar com Jesus significa estar no céu ou em qualquer lugar. O que importa para a noiva é estar com o noivo. É estarmos junto com ele. É estarmos prontos quando ouvirmos. A Bíblia diz, portanto, não sabemos quando, irmãos, mas você tem que refletir, precisamos refletir. Porque a igreja nominal, a igreja contemporânea, é uma igreja que não prega mais a respeito disso. A igreja contemporânea apenas mostra aquilo que Jesus pode transmitir, aquilo que Jesus pode dar, mas não de fato quem é Jesus e o que ele tem que ser em nossa vida. Jesus é o Senhor, a Bíblia fala, ele é o Kyrios. Ele é o dono, ele é o amo, ele é o Senhor. Não apenas aquilo que para nós significa Senhor, que chama até por respeito, mas na verdade ele é Senhor de verdade. E portanto, queridos, Jesus é o seu dono, é o seu amo, é o seu aio. A palavra Kyrios significa a soma de todas essas palavras juntas. Metade, Jesus está dizendo, irmãos, e eu creio no que estou lendo aqui, vai ficar de fora. E sabe, irmãos, eu queria fazer o paralelo do capítulo 7 de Mateus aqui. Lá no capítulo 7, pregamos isso aí no passado, ouvindo pregação no passado, não era tão difícil entender, olha, nem todo que me chama Senhor, Senhor, depois fala a respeito, o quê? A iniquidade. Mas aqui na palavra de Mateus 25, irmãos, não aparece a palavra iniquidade, pecado. Isso que intriga. É isso que traz realmente a confrontação, que traz a preocupação. Não fala de pecado. Fala apenas do azeite e a falta dele. Metade, Jesus está dizendo aqui, metade dessas virgens ficaram de fora. Não por causa de pecado, por causa de iniquidade ou qualquer outra coisa, mas por causa do azeite. Compreendem isso aí, irmãos? Por causa do azeite. Querida sua vasilha, querido. Está com você? Está aí do seu lado? Irmãos, reflitam, por favor. Nesse tempo, irmãos, que nós estamos para enfrentar, estamos para enfrentar aí. Vai ser tempos difíceis, pensa que não, vai ser assim. Algumas leis estão chegando aí, outras de fato, né, perseguições de verdade mesmo. E vamos ter que realmente ter o suficiente para poder enfrentá-lo até a volta de Jesus. E o que precisamos de verdade é saber que a nossa vasilha está correta, cheia, uma vida totalmente sujeita ao reino de Deus, totalmente sujeita ao Rei, ao Senhor, aquele que reina para todo sempre, o nosso amado Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmão, nos ajude a trazer essa reflexão para o nosso coração, para a nossa vida. Seja sincero com você mesmo, porque há tempo, ainda há tempo, de nós reconhecermos e colocarmos nossa vida completamente
nas mãos daquele. Pedimos, Senhor, coloque a tua bandeira no meu coração. Que Deus nos ajude, irmãos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, porque a tua palavra nos ensina, nos ajuda. E nesse momento, Pai querido, eu clamo ao Senhor pelo teu povo aqui, que ouviu essa palavra, Senhor Deus. Que o Senhor realmente nos ajude a sermos, sabe, transparentes com nós mesmos. Sermos sinceros com nós mesmos. O único que sabe de verdade o que está no nosso coração é o Espírito Santo, o Senhor. Mas nós sabemos também, Pai, porque a nossa vida, se é pautada ou não pela Tua Palavra, se nós vivemos ou não, pensando, andando, vivendo, cada instante na expectativa do noivo. Cada instante da nossa vida como um coração de noiva, pensando, vivendo, andando para o noivo. E por isso, Deus, nos ajude, Senhor Deus. Fale conosco, nos ensine, nos confronte, Senhor Deus. Para a glória do seu nome mesmo, Senhor, nos ajude. Ó Deus bendito, obrigado por teu amor revelado na sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus mostrar com clareza a urgência, Senhor Deus, numa mensagem que realmente leve a igreja realmente a olhar de verdade, Senhor, para a situação que nós estamos vivendo no momento, e que a sua palavra não muda, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus é a palavra, a Bíblia diz, Ele é o verbo. Se nós quisermos contemporizar o verbo, então como faz, Senhor Deus? Jesus não muda. E por isso, Deus, fale conosco e nos ajude, Senhor.